os critérios estão sendo adotados. Doutor Marcelo, como é que o senhor vê? O senhor já disse que os questionamentos são naturais por conta dessa lei nova, etc, etc. O que chamou a atenção foi o fato logo do TRE do Maranhão, né? Por conta do presidente Sarney, aquela história toda e tal. Então, quando o TRE do Maranhão, inclusive, deferiu a candidatura da filha do presidente Sarney, chamou-se logo a atenção, mas logo do Maranhão, o TRE, entende? Como é que o senhor vê essas questões? Aqui no Ceará tem um caso de um candidato que já foi condenado por compra de voto e passou. Como é que é isso? Renato, é difícil que nós opinemos sobre casos concretos, né? Os detalhes, as especificidades. Compra de voto é punido, né? Pelo sim. O que nós podemos dizer é que a lei, em tese, pune, ou pelo menos que ela estende o impedimento, estende a inelegibilidade àqueles que já foram condenados por um órgão judicial colegiado pela compra de votos. Assim como estende esse impedimento àqueles que se envolvam em casos de improbidade administrativa ou que foram gestores públicos e tiveram contas desaprovadas. De fato, é difícil opinar. É certo que há a possibilidade de que os advogados arguam em matéria de defesa algumas situações ou alinhem alguns argumentos que eventualmente venham a ser acolhidos pelos tribunais eleitorais. Estão ali desenvolvendo o seu papel, né? Eu até escrevi um artigo há alguns dias no jornal falando sobre isso, que essas filigranas jurídicas muitas vezes podem gerar alguns desapontamentos, frustrar algumas expectativas quanto à atuação da Justiça Eleitoral. Mas lembrando sempre que o último obstáculo, o último filtro é de fato o eleitor. E que a Justiça Eleitoral buscará e tem buscado exercer o seu papel. Me parece que o desempenho do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deve ser enaltecido a partir de uma atuação muito forte também da Procuradoria Regional Eleitoral, ou seja, tem havido a preocupação de fato em aplicar a Constituição e aplicar a lei. Agora, aqui e acolá encontraremos situações concretas, inclusive, sobre as quais é difícil opinar. Você falava sobre o caso do TRE do Maranhão. Exatamente com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal em 2008 sobre a extensão do princípio da presunção de inocência, uma decisão tomada em caráter vinculante, no sentido de que nem mesmo a eventual lei poderia controverter ou contrariar o entendimento sobre a presunção de inocência, me parece que isso pode fundamentar ou tem fundamentado a atuação de alguns tribunais e a manifestação de alguns juristas respeitáveis. Você até citou no outro bloco o ministro Eros Grau, tem fundamentado essas manifestações no sentido de que a lei seria inconstitucional. Mas me parece que... Para o senhor ela não é? De forma alguma. Me parece que é absolutamente possível. Quando não tínhamos a lei, eu entendia que nós necessitávamos da lei, ou seja, que a Justiça Eleitoral não poderia barrar, porque não seria tarefa do juiz eleitoral, de cada juiz eleitoral, de cada tribunal, estabelecer o que é que se poderia considerar como vida pregressa abonadora ou uma vida pregressa desabonadora da candidatura. Mas hoje nós temos uma nova realidade, nós temos a lei e a lei que foi elaborada partindo de um fundamento que é diametralmente oposto àquele que foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal. Esse detalhe é interessante. O deputado José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo, foi o relator do substitutivo do projeto de lei que depois redundou na lei da ficha limpa. E lá nas suas justificativas, ele diz expressamente que aquela iniciativa adota como fundamento o fato de que o princípio da presunção de inocência deve estar restrito ao campo penal e que não estenderia seus efeitos ao direito eleitoral. Então, por isso, me parece muito, o fundamento está bem claro ali, entendendo de forma contrária àquilo que entendeu o Supremo, no sentido de que o direito à presunção de inocência ele ficaria restrito ao campo penal e quando se barra a candidatura não se estaria impondo antecipadamente pena, não estaria impondo antecipadamente culpa. Então, pelo menos a minha opinião é de que a lei de fato não contraria a Constituição. Agora a última palavra de fato caberá ao Supremo e aí nós teremos que aguardar ainda alguns dias ou alguns meses para saber como o Supremo se manifestará. No caso da tal lista do Tribunal de Contas, que é uma lista informativa, mas é uma informação que, como a imprensa se apropria dela e mancheteia, ela causa desgastes. Quer dizer, o caso do deputado João Nani, eu estou citando esse caso porque ele ocupou a tribuna da Assembleia e fez uma espécie de um desabafo, porque depois ele inclusive foi absolvido pelo pleno do TRE, mostrando que, evidentemente, que o caso dele não é um caso de improbidade, não era um caso de ficha suja, etc. Mas o sujeito leva esse carimbo. E isso gera prejuízo eleitoral. Quer dizer, até que ponto uma pessoa, não estou falando de um deputado estadual, mas pode ser qualquer pessoa, até que ponto essa pessoa pode acionar o próprio Estado se
se achar, por exemplo, que perdeu uma eleição porque foi prejudicado pela divulgação do nome dela de uma forma... isso tem uma ação dessa... Caberia uma ação desse tipo? Me parece que a ideia que prevalece, até em defesa dos próprios valores públicos e do interesse público, é de fato a ideia de transparência. Não é? Quando o Tribunal de Contas divulga a lista, é óbvio que deve fazê-lo com todo o critério, com toda a cautela, no sentido de divulgar aqueles que de fato sofreram condenações. Agora, a forma de como essa lista é utilizada, de como ela é divulgada, de como ela chega à população, de fato é algo que talvez fuja à própria... o TSE pode dizer assim, não, mas a imprensa divulga, né? É um papel... Quer dizer, divulgar a lista, e o fato de divulgar a lista com aqueles que sofreram condenações não indica necessariamente que a candidatura será indeferida. Agora, é óbvio que nós lidamos com alguns rótulos, quer dizer, a própria opinião pública cria esses rótulos e é difícil para a Justiça Eleitoral, de algum modo, barrar isso, quer dizer, algo que foge ao próprio controle da Justiça Eleitoral. O importante é que, obviamente, analisando o caso concreto e que o faça com critério, a Justiça Eleitoral, entendendo que não há a irregularidade insanável, ou seja, que não há um vício que, de fato, se enquadre na inelegibilidade que está prevista na lei, que a Justiça Eleitoral, que os tribunais eleitorais não venham a barrar candidaturas daqueles que, obviamente, tenham condições de disputar. É importante que as pessoas entendam que não deve haver esse clima de caça às bruxas, ou seja, de uma tentativa desesperada a partir de uma atitude de força da justiça de melhorar a nossa representação. Na verdade, nós sabemos que a depuração da representação política, a melhoria, o aperfeiçoamento da representação passa por uma série de fatores, né? E, obviamente, que um desses fatores é a atuação da justiça. Os critérios estão sendo adotados. Doutor Marcelo, como é que o senhor vê... O senhor já disse que os questionamentos são naturais por conta dessa lei nova, etc, etc. O que chamou a atenção foi o fato logo do TRE do Maranhão, né? Por conta do presidente Sarney, aquela história toda e tal. Então, quando o TRE do Maranhão, inclusive, deferiu a candidatura da filha do presidente Sarney, chamou-se logo a atenção, mas logo do Maranhão, o TRE, entende? Como é que o senhor vê essas questões? Aqui no Ceará tem um caso de um candidato que já foi condenado por compra de voto e passou. Como é que é isso? Renato, é difícil que nós opinemos sobre casos concretos, né? Os detalhes, as especificidades. Compra de voto é punido, né? Pelo fichamento. Sim. O que nós podemos dizer é que a lei, em tese, pune, ou pelo menos que ela estende o impedimento, estende a inelegibilidade àqueles que já foram condenados por um órgão judicial colegiado pela compra de votos. Assim como estende esse impedimento àqueles que se envolvam em casos de improbidade administrativa ou que foram gestores públicos e tiveram contas desaprovadas. De fato, é difícil opinar. É certo que há a possibilidade de que os advogados arguam em matéria de defesa algumas situações ou alinhem alguns argumentos que eventualmente venham a ser acolhidos pelos tribunais eleitorais. Estão ali desenvolvendo o seu papel, né? Eu até escrevi um artigo há alguns dias no jornal falando sobre isso, que essas filigranas jurídicas muitas vezes podem gerar alguns desapontamentos, frustrar algumas expectativas quanto à atuação da Justiça Eleitoral. Mas lembrando sempre que o último obstáculo, o último filtro é de fato o eleitor. E que a Justiça Eleitoral buscará e tem buscado exercer o seu papel. Me parece que o desempenho do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deve ser enaltecido a partir de uma atuação muito forte também da Procuradoria Regional Eleitoral, ou seja, tem havido a preocupação de fato em aplicar a Constituição e aplicar a lei. Agora, aqui e acolá encontraremos situações concretas, inclusive, sobre as quais é difícil opinar. Você falava sobre o caso do TRE do Maranhão. Exatamente com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal em 2008 sobre a extensão do princípio da presunção de inocência, uma decisão tomada em caráter vinculante, no sentido de que nem mesmo a eventual lei poderia controverter ou contrariar o entendimento sobre a presunção de inocência, me parece que isso pode fundamentar ou tem fundamentado a atuação de alguns tribunais e a manifestação de alguns juristas respeitáveis, você até citou no outro bloco o ministro Eros Grau, tem fundamentado essas manifestações no sentido de que a lei seria inconstitucional. Mas me parece que... Para o senhor ela não é? De forma alguma. Me parece que é absolutamente possível. Quando não tínhamos a lei, eu entendia que nós necessitávamos da lei, ou seja, que a Justiça Eleitoral não poderia barrar, porque não seria tarefa do juiz eleitoral, de cada juiz eleitoral, de cada tribunal, estabelecer o que é que se poderia considerar como vida pregressa abonadora ou uma vida pregressa desabonadora da candidatura. Mas hoje nós temos uma nova realidade, nós temos a lei e
a lei que foi elaborada partindo de um fundamento que é diametralmente oposto àquele que foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal. Esse detalhe é interessante. O deputado José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo, foi o relator do substitutivo do projeto de lei que depois redundou na lei da ficha limpa. E lá nas suas justificativas, ele diz expressamente que aquela iniciativa adota como fundamento o fato de que o princípio da presunção de inocência deve estar restrito ao campo penal e que não estenderia seus efeitos ao direito eleitoral. Então, por isso, me parece muito, o fundamento está bem claro ali, entendendo de forma contrária àquilo que entendeu o Supremo, no sentido de que o direito à presunção de inocência ele ficaria restrito ao campo penal e quando se barra a candidatura não se estaria impondo antecipadamente pena, não estaria impondo antecipadamente culpa. Então, pelo menos a minha opinião é de que a lei de fato não contraria a Constituição. Agora a última palavra de fato caberá ao Supremo e aí nós teremos que aguardar ainda alguns dias ou alguns meses para saber como o Supremo se manifestará. No caso da tal lista do Tribunal de Contas, que é uma lista informativa, mas é uma informação que, como a imprensa se apropria dela e mansteia, ela causa desgastes. Quer dizer, o caso do deputado João Danilo, estou citando esse caso porque ele ocupou a tribuna da Assembleia e fez uma espécie de um desabafo, porque depois ele inclusive foi absolvido pelo pleno do TRE, mostrando que, evidentemente, que o caso dele não é um caso de improbidade, não era um caso de ficha suja, etc. Mas o sujeito leva esse carimbo. E isso gera prejuízo eleitoral. Quer dizer, até que ponto uma pessoa, não estou falando de um deputado estadual, mas pode ser qualquer pessoa até que ponto essa pessoa pode acionar o próprio Estado se achar, por exemplo, que perdeu uma eleição porque foi prejudicado pela divulgação do nome dela de uma forma... isso tem uma ação dessa, caberia uma ação desse tipo? Me parece que a ideia que prevalece até em defesa dos próprios valores públicos e do interesse público é de fato a ideia de transparência, não é? Quando o Tribunal de Contas divulga a lista, é óbvio que deve fazê-lo com todo o critério, com toda a cautela, no sentido de divulgar aqueles que de fato sofreram condenações. Agora, a forma de como essa lista é utilizada, de como ela é divulgada, de como ela chega à população, de fato, é algo que talvez fuja à própria... o TC pode dizer assim, não, mas a imprensa divulga, né? É um papel... Quer dizer, divulgar a lista e o fato de divulgar a lista com aqueles que sofreram condenações não indica necessariamente que a candidatura será indeferida. Agora, é óbvio que nós lidamos com alguns rótulos, quer dizer, a própria opinião pública cria esses rótulos e é difícil para a Justiça Eleitoral, de algum modo, barrar isso, quer dizer, algo que foge ao próprio controle da Justiça Eleitoral. O importante é que, obviamente, analisando o caso concreto e que o faça com critério, a Justiça Eleitoral, entendendo que não há a irregularidade insanável, ou seja, que não há um vício que, de fato, se enquadre na inelegibilidade que está prevista na lei, que a Justiça Eleitoral, que os tribunais eleitorais não venham a barrar candidaturas daqueles que, obviamente, tenham condições de disputar. É importante que as pessoas entendam que não deve haver esse clima de caça às bruxas, ou seja, de uma tentativa desesperada a partir de uma atitude de força da justiça de melhorar a nossa representação. Na verdade, nós sabemos que a depuração da representação política, a melhoria, o aperfeiçoamento da representação passa por uma série de fatores, não é? E, obviamente, que um desses fatores é a atuação da justiça